Seja bem-vinda ao nosso programa Mãe 3.0. Aqui nós falamos sobre estratégias para você faturar todos os meses em casa. Meu nome é Flaviane e o episódio de hoje nós vamos falar sobre a minha história. Hoje eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida profissional. Aqui já tem algumas pessoas que já me conhecem, outras que já foram minhas clientes e outras que ainda não me conhecem. Então eu senti a necessidade de contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, já que eu nunca cheguei a falar assim abertamente, tanto quando eu tinha a minha loja, sobre a minha vida profissional, como que foi, como que eu cheguei até aqui. Então eu senti uma necessidade de fazer um vídeo contando para vocês um pouquinho da minha experiência profissional e como que eu cheguei até aqui. Primeiramente, eu queria falar que a minha missão de vida já veio comigo e eu descobri isso há mais ou menos 2 anos atrás. Na verdade, quando eu fui começar a procurar meu primeiro emprego, a minha mãe me disse: eu queria que você procurasse, levasse um currículo em uma loja. Eu queria muito que você fosse uma consultora de vendas. E quando a minha mãe me disse isso, eu fiquei pensando, nossa, eu achei assim, minha mãe, o que ela espera pra mim, pro resto da minha vida, é que eu seja uma consultora de vendas, não desmerecendo essa função que é maravilhosa, fez muito parte da minha vida e sou muito grata, mas eu achava que ela, quando ela disse isso, era porque o que ela desejava pra mim, pro resto da minha vida. E eu pensava, mas eu quero ir além disso, mas não entendia. E há 2 anos atrás, em uma conversa com ela, eu entendi o porquê que ela me disse isso naquele dia. Ela me contou que quando eu era pequena, a minha brincadeira favorita era brincar de lojinha, de vender, já montava minha lojinha, já começava a vender. E quando ela disse isso, pá, minha ficha caiu. Eu entendi que realmente a minha missão de vida estava muito ligada a isso. E fez todo sentido. Eu costumo dizer que, conversando até com meu esposo, que eu percebo agora, aos 32 anos, ainda sou jovem, mas eu já olho para trás e consigo perceber que toda a minha trajetória profissional foi apenas uma pecinha do meu quebra-cabeça profissional para chegar até onde que eu tô. Cada peça foi importante, cada peça fez um sentido para eu chegar aqui, chegar até onde está a minha missão de vida. Tudo teve um sentido e se encaixa perfeitamente no meu quebra-cabeças. Inicialmente, quando eu fui procurar o meu primeiro emprego, eu consegui como consultora de vendas, visitando empresas para vender planos corporativos de celulares. Fiquei nessa empresa por um tempo, mas era só vendas, não tinha carteira assinada e tal. Não fiquei muito tempo, depois precisava de um emprego, queria fazer faculdade, consegui uma oportunidade em um escritório de advocacia e fui ser secretária de 6 advogados. Mas também não me encaixei, era praticamente meu primeiro emprego de verdade, ainda não estava muito madura, mas hoje eu entendo porque não tinha realmente nada a ver com a minha missão de vida, por isso que foi bem passageiro. E aí, um desses advogados, quando eu saí, falou: não, eu quero pagar para você fazer uma triagem, né, para passar por um profissional de recursos humanos, onde ele vai ver, né, quais são as suas habilidades e onde você melhor se encaixa. E adivinhe qual que foi o perfil que se encaixou? Como consultora de vendas. Assim como a minha mãe já tinha dito e assim como eu já tinha visto na minha missão de vida, né? Já tinha vindo com as habilidades aí desde pequena. E aí eu consegui uma oportunidade em uma loja de calçados e confecções da minha cidade. Eu sou muito grata também por essa oportunidade. Lá eu fiquei por 1 ano e 8 meses. Aprendi muito sobre administração de empresas, apesar de estar na parte de vendas, como se portar, como realmente aprender, né, a lidar, ter habilidades para o mercado de trabalho. E lá também me deu a oportunidade de começar a minha faculdade, que também não foi assim, por decisão minha. Eu falei, eu tenho certeza que quando eu tiver a oportunidade de fazer faculdade, eu vou fazer faculdade de marketing. Não foi assim. Aconteceu de abrir uma turma de marketing na faculdade aqui da minha cidade. E eu estava em busca de começar um estudo e surgiu essa oportunidade
E eu também fiz o vestibular, mal sabendo que essa faculdade também faria toda a diferença na minha história. Fiz o vestibular, passei na faculdade, fiz aí a faculdade de marketing, aonde também conheci o meu atual esposo, que já trabalha, tem experiência nesse setor há mais de 20 anos. E me apaixonei por marketing, mal eu sabia que tinha tudo a ver comigo. E ainda mais que nós dois estávamos na mesma área, então estávamos sempre discutindo sobre esse assunto, sempre fazendo análise de outros setores, de empresas que íamos, de algumas propagandas, algumas notícias que víamos na internet e sempre estávamos, e ele sempre trabalhou nessa área de agência e sempre esteve nessa área. Então eu nunca consegui sair do marketing, né? O marketing sempre me acompanhou. E aí eu fiquei nessa empresa, né, de confecções e calçados por 1 ano e 8 meses. Mas sempre fui uma pessoa que sempre foi muito inquieta e isso sempre me ajudou também, sempre em busca de novos conhecimentos, de ir totalmente alinhado, sem perceber, né, com a minha missão de vida. Lá eu aprendi muito também sobre vendas, eu tive 2 colegas de trabalho que eram excelentes vendedores e eu ficava observando, né, como que as habilidades, que são coisas que eu trago comigo até hoje, que eu aprendi lá, e isso eu tinha uns 18, 19 anos, né? E hoje eu já tô com 32 anos. E então, assim, até hoje tem coisas que eu vi esses vendedores fazendo, que eu trago comigo até hoje e uso até hoje. Então foi uma experiência muito válida. E chegou no momento que eu falei, não, a minha missão aqui já cumpriu. E eu achava que eu gostava, que eu queria algo na parte agora administrativa, eu tava fazendo faculdade e queria desempenhar algo mais na parte administrativa. E aí consegui uma oportunidade em uma empresa, eu não sei se vocês conhecem, aqui eu moro em Araxá, aqui é a cidade do Romeu Zema, né, que é o atual governador de Minas Gerais, e aqui é a sede, né, a matriz da Eletrozema. E aí aqui tem o centro também de distribuição e a matriz, e eu trabalhei nesse centro de distribuição, lá é um centro bem grande, com vários funcionários, vários setores, e eu comecei aprendendo desde o primeiro dia que eu cheguei lá, desde a hora que fiz o processo seletivo, porque quem já trabalhou em empresas grandes é muito diferente, né? Você faz um processo seletivo numa empresa pequena é de uma forma, você faz numa empresa grande é totalmente diferente. E trabalhar lá, assim, foi fantástico, foi abrir o leque, faz total sentido com o que eu aprendi com o que eu sou hoje. Eu sou muito, muito grata por ter tido essa oportunidade, porque lá você vê vários setores trabalhando, e é uma empresa familiar, então, assim, apesar de grande, você estava próximo aos diretores, você estava próximo ao próprio dono, o Romeu mesmo, ele circulava entre nós normalmente, você tinha acesso a vários setores dentro da empresa, então você acabava aprendendo de tudo um pouco. E você tinha acesso à parte de RH, lá dentro também tinha a parte da Zema Petróleo, que também foi uma empresa do grupo, tinha a parte de controladoria, tinha a parte de contabilidade, financeiro, tinha a parte de crédito, de cobrança, marketing, TI, compras, auditoria. Então, assim, você tinha acesso a todas essas áreas e você estava sempre interligada com elas para executar o seu serviço. E você tinha total liberdade de estar entre eles. Então, é um aprendizado, assim, que não tem como mensurar. Inicialmente, eu entrei para um projeto novo que a empresa tinha para certificado digital. Porém, esse projeto não foi viável. Então, eu fui para um outro setor, que era a parte ali que trabalhava com consignado, empréstimo pessoal, cartão de crédito, onde seria uns produtos financeiros, que era chamado antigamente. E inicialmente eu acabei aprendendo o serviço um pouquinho de cada um, também depois foi uma exigência, você sabe um pouquinho de cada, já que naquela época, se eu não me engano, a empresa tinha mais ou menos 500 lojas em vários estados do país. Então, e as lojas ligavam para tirar dúvidas.
Então a gente tinha que ajudar as lojas com dúvidas, então depois também acabou sendo uma exigência que cada um soubesse um pouquinho do serviço de cada um, então eu aprendi muito e depois acabei ficando fixa na parte de cartão de crédito e onde eu fazia ali os cancelamentos, fazia as conciliações e ali você também tinha acesso ao sistema da empresa, onde você via os cadastros dos clientes, você via como fazer uma venda, o que eram contas a pagar, contas a receber. Então aí, como vocês podem ver, é um conhecimento muito amplo de toda a empresa e ver tudo funcionando. Lá tinha estoque, tinha logística, então assim, você vê tudo desde o momento que o cliente chega na loja até que ele recebe o produto. Então era fantástico participar e todo dia tinha um projeto novo, né? Todo dia estava implantando uma coisa nova, estava implantando sites. Então você acabava participando de tudo, conhecendo um pouquinho de cada área da empresa. E foi muito, muito importante todo o aprendizado que eu vivi ali. E fiquei na empresa por 5 anos e meio. No finalzinho eu passei para um outro setor também, que era de cartão de crédito, onde a empresa também ia implementar um cartão de crédito próprio. E enquanto esse projeto não foi implementado, eu também passei por uma experiência na parte de análise de crédito dentro da empresa e ficava ao lado da cobrança. Então, apesar de não ter passado pela cobrança, você via como que funcionava, via as pessoas conversando. Então, acabava que eu acabei aprendendo também ouvindo, né, como que tudo funcionava. E na parte de crédito também, eu sou muito grata por ter tido esse conhecimento, que foi uma bagagem muito importante, onde eu aprendi como que se faz uma análise de crédito, como que faz uma consulta, SPC, Serasa, quais são os critérios para você fazer uma análise. Também aprendi a parte de renegociação, como que era feita a renegociação de clientes que estavam em atraso. Então foi muito bacana também ter essa experiência, mas chegou no momento que eu percebi que a minha missão ali dentro já estava concluída e que eu precisava seguir novos caminhos. Como disse para vocês, sempre em busca da minha missão de vida, sem perceber, né? Tudo isso a gente faz sem perceber que você está seguindo a sua missão de vida, né? Que cada coisa ali é como eu disse para vocês, uma pecinha do quebra-cabeças. Aí, depois de 5 anos e meio, eu saí da empresa. E quando eu saí, já estava casada há quase 4 anos e fiquei ali dividida entre vida profissional e vida pessoal, que quando eu saí também eu já estava com uma vontade muito grande de ser mãe. Então eu fiquei ali dividida, se decidia seguir ser mãe primeiro, depois ir em busca de continuar a minha vida profissional. E internamente eu tinha uma vontade muito grande de quando fosse mãe, que eu mesma cuidasse do meu filho ou da minha filha. Eu tinha uma vontade muito grande que não fosse desse papel ser só meu mesmo, de não dividir, né, com os avós, né? Eu queria executar aquela missão inicialmente. Então eu tinha medo de ir em busca de outro trabalho e não conseguir conciliar as duas coisas. Vocês são mães, vocês devem imaginar, vocês sabem o que eu estou sentindo, já deve ter passado por isso. E eu fiquei ali dividida. Então eu falei, não, eu vou ser mãe, vou me preparar para ser mãe. E quando virou o ano, isso foi em outubro mais ou menos, fiz alguns cursos de PNL. Quando virou o ano, o que acontece? Já era janeiro, né? Eu estava me preparando para ser mãe. O meu esposo, a empresa que ele trabalhava, a agência que ele trabalhava, passou por uma reformulação e teve que diminuir e tal. E ele decidiu sair da empresa. Então eu falei, opa, agora eu vou ter que adiar um pouquinho o meu sonho e vou ter que achar algo que eu me identifique para ir em busca de uma renda, né? O que veio assim primeiro na minha cabeça foi trabalhar com moda de adulto, feminina. Falei, tudo bem, então vamos deixar aí de lado um pouquinho o sonho de ser mãe, vamos em busca aí de seguir a vida profissional. Criei meu CNPJ, comecei a estudar mais sobre isso, fiz viagens, né? Para conhecer alguns polos de roupa, moda feminina, né, polos têxteis. E coincidentemente um dia
tava passeando, conversando com a amiga, ela falou, comecei a trabalhar com moda feminina. Falei, mesmo? Nossa, eu também tô interessada nesse setor. Ela falou, não, então vamos viajar juntas, pra mim não tem problema nenhum a gente trazer, tem o sol brilha pra todos e vamos juntas. E aí nós começamos, depois teve outra pessoa, outra amiga também que se interessou e começamos a viajar e trazer roupas juntas e compartilhar e começar. E eu tinha uma vontade também muito grande, interna, de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido, tanto desde quando eu comecei a tive a experiência de vendas, né, lá na empresa de calçados e confecções, quanto que eu tinha aprendido no centro de distribuição da Eletrozema, então, da Zema, né? Então, eu fiquei pensando, eu tinha muita vontade de colocar aquilo tudo que eu tinha aprendido em prática, e eu ficava pensando, por que não colocar em prática para mim e ainda conciliado com uma coisa que eu goste? E eu tinha muita vontade também associada a tudo isso, de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido também no marketing, né, na faculdade. E também eu esqueci de mencionar, quando eu estava também dentro do grupo Zema, eu também fiz um curso de pós-graduação em gestão estratégica de negócios também. Então eu tinha muita vontade de colocar em prática todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido ao longo daqueles anos. E aí eu falei, não, então eu vou. E a gente começou a viajar, trazer as roupas. Fui, busquei, fiz tudo direitinho, como eu tinha aprendido lá na empresa, montei sistema, comecei a colocar em prática os conhecimentos do marketing, do que eu tinha aprendido nessa empresa grande, meu esposo me ajudando, que ele já tinha mais de 20 anos de experiência na área, ele começou a me ajudar e começou a dar muito certo. A gente trazia, passava 15 dias, não tinha mais nada. Na época também era fevereiro e aqui na nossa cidade tinha sempre um evento agropecuário, aquelas exposições agropecuárias, em abril. E era um evento assim muito grande que impulsionava muito o comércio da nossa cidade. E era como se fosse um Natal para o comércio. Vendia muito porque eram mais ou menos 7 dias de shows. E as mulheres queriam estar cada dia com um look diferente, antenadas com a moda, né? Queriam estar bonitas, com looks novos. Então, assim, impulsionava muito o comércio local. E eu comecei finalzinho de fevereiro, então, assim, a gente pegou esse boom das pessoas já começando a se interessar em comprar roupas, já pensando nisso. Então a gente ia, buscava, passava 15 dias, não tinha mais nada, era para durar um mês as peças. Passava 15 dias, já não tinha mais peças, graças a Deus. Aí a gente viajava de novo, trazia de novo, passava 15 dias, já não tinha mais peças. E fui colocando, já tinha redes sociais, já fui colocando em prática os meus conhecimentos. Meu marido também foi me dando ideias, né, do que eu podia implementar e foi dando muito certo. Viajava de novo, trazia. E no meio disso, quando eu vi que as coisas estavam se encaminhando, ele também já estava trabalhando, voltou de novo aquele desejo interno de ir em busca novamente de ser mãe. Começou aquilo vir de novo e eu conversei com ele falou assim, não, vamos tentar, se for pra vir, vai ser. E passou, e aí viajamos, trouxemos as roupas, vendemos quase tudo. Teve a exposição, eu amava ir, gostava de ir todos os dias. A gente comprou camarote, se arrumou todo para ir. No meio disso tudo também, nós estávamos construindo a nossa casa. E no primeiro dia dessa exposição também, nós estávamos mudando para nossa nova casa. E quando a gente foi no primeiro dia, no outro dia fez a mudança e no outro dia eu já comecei a sentir que já estava mais sonolenta, já não estava mais com a mesma, não conseguia ajudar ele lá na mudança da mesma forma. Chegou a noite, eu falei pra ele, não quero ir nos shows, não quero. Ele achou aquilo muito estranho, porque eu era muito animada, né, tava muito empolgada. E ele achou aquilo estranho, mas falou, deve ser por causa da mudança, ela tá cansada. E no outro dia, a gente colocando as coisas no lugar, eu falei pra ele, não, eu não quero ir mais nenhum show, não quero, tô sentindo muito sono,
sentindo muita cólica, acho que a minha menstruação vai vir, tô sentindo muita cólica. E ele falava, não tô te entendendo, você gosta demais e tal, de ir pra exposição, não tô conseguindo te entender. E eu só sentindo sono, só sentindo cólica e pensando, gente, eu não sou de sentir cólica, eu sinto antes da minha menstruação vir e tal, mas não me tocava que eu poderia estar grávida. E aí, passado alguns dias, chegou o dia que era para minha menstruação vir e não veio. E aí que eu comecei a me tocar. Mas mesmo assim, ainda atrasou alguns dias, eu falei, gente, tá meio estranho. E aí eu comecei a me tocar que sim, eu poderia estar grávida. E aí fizemos o teste e descobrimos que eu estava grávida. E tudo bem, né? Pensei que ótimo, foi o programado, estávamos todos muito felizes. E pensei comigo, então agora continua minha vida profissional normal, tudo certo. Mas aí, você que é mãe aí sabe que o que eu estou falando, nem sempre a gente consegue ter controle de tudo, né? Algumas mães conseguem continuar a sua vida profissional normal, não tem muitos, não sente muito da gravidez, outras já sentem mais, e o meu caso foi esse. Passado 2 semanas eu já não tinha mais a mesma disposição, os enjoos vieram e a mãe de primeira viagem evita o máximo, né, de tomar medicamentos, né, fica achando que vai prejudicar a criança, fica com medo, não queria tomar os remédios pro enjoo. E eu falo pro meu esposo, nunca mais deixe eu arrumar filho, porque eu não quero sentir esse enjoo que estou sentindo. E hoje já mudou, já esqueci, não tem mais nada disso. Não tinha disposição para nada, dores nas costas, na lombar já começaram logo ali no começo. E eu não estava me sentindo bem para continuar minha vida profissional. E aí eu resolvi sentir meu corpo e dar uma pausa. Então logo ali, já tudo, assim que descobri, tudo já mudou. Descobrimos que era uma menina, que também foi um sonho realizado, que se chama Alice, hoje tem 5 anos, acabou de completar 5 anos. Estávamos muito felizes. E ficava pensando, nossa, não vou voltar mais a trabalhar nunca mais, né? Até eu ganhar ela. E eu tinha uma vontade muito grande, como eu disse pra vocês, de acompanhar ela desde pequenininha e de estar bem próximo. E só que com 3 meses, os enjoos foram embora, a disposição voltou. Algumas pessoas falam, nossa, tem gente que tem enjoo até 9 meses. Eu pensava, meu Deus do céu, se esse for o meu caso, estou perdida, né? E graças a Deus, com 3 meses, esses enjoos foram embora, a disposição voltou. Vieram outros incômodos, como eu sentia queimação, outros incômodos, mas a disposição já era outra. E aí eu conversei com minha esposa e falei, e agora? Volto a trabalhar, fico em casa, o que a gente faz? E a gente resolveu decidir adiar um pouco mais a vida profissional, já que eu iria trabalhar no máximo mais 3 meses, depois ia ter que parar de novo. Então, como eu já tinha parado, a gente decidiu seguir com a gestação e aproveitar também, porque nossa casa ainda não estava pronta, a gente ainda tinha que terminar o meu quarto para liberar para fazer o quartinho dela. Tínhamos que comprar os móveis, montar o enxoval, então tinha todo também um planejamento para receber ela. Então eu resolvi me dedicar nesse tempo para ela, e aí, passados 9 meses, ela veio e foi maravilhoso, um sonho realizado. Pude curtir bastante ela, acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavrinhas, curti muito. Mas com 12 meses, quando ela já estava com 12 meses, veio a necessidade de novo da vida profissional novamente. Senti vontade de voltar para o mercado de trabalho. Comecei a não me sentir tão necessária por ela, já que ela já andava, já falava. Comecei a sentir e aí começou a abrir espaço para a parte profissional novamente. E eu comecei a comentar com minha esposa, olha, tô sentindo vontade de novo de voltar pro mercado, porém eu não queria deixar ela na escola, não queria mandar pra escolinha, ainda não me sinto segura, queria muito que ela fosse pra escolinha com 2 anos, ela só tá com 1 ano. Não queria também, né, que minha mãe trabalha fora, sua mãe também, não queria também terceirizar.
E eu falei com ele, eu preciso voltar pro mercado de trabalho, a gente precisa pensar numa forma, como que nós vamos fazer. E logo me veio à cabeça voltar pro mercado de moda feminina, que era o que eu já estava trabalhando antes de engravidar. Porém, eu lembrei que eu viajava. E naquele momento eu ainda não queria deixar a Alice em casa, sem mim por 24 horas, mais ou menos eu ia ter que ficar fora. Aí tem o cansaço depois que você chega da viagem. E eu não estava disposta naquele momento em fazer isso. Falei, não, isso eu gostaria muito, né, de continuar desenvolvendo as habilidades, testando os meus conhecimentos, mas viajar agora eu ainda não tenho coragem de viajar e deixar ela ainda, não me sinto bem. E a gente começou a pensar outras formas. E aí fui me conectando comigo mesma e me veio a ideia, fui fazendo pesquisas de começar com roupa infantil. Pensei, nossa, quantas crianças nascem todos os dias? Quantas crianças nascem no Brasil, nascem em Araxá? Comecei a pensar, falei, é um mercado bacana. Aí comecei a observar, porque acaba que quando você se torna mãe, você começa a fazer amizades com outras mães. Comecei a observar quantas mães tinham ao meu redor. Aí já tinha as mães da natação, que ela já estava fazendo natação. Tinha as amigas que eu tinha feito no curso de gestante. E aí eu comecei a observar, falei, já conheço várias mães que estão ao meu redor. Comecei a analisar quantas vezes eu ia numa loja de roupa infantil, quantas vezes eu fazia compras, qual que era, de quanto em quanto tempo eu ia, qual que era a minha necessidade, do que eu precisava comprar. Comecei a observar os concorrentes, os preços, comecei a observar o que poderia ser um diferencial diante deles. E comecei a seguir, estudar, comecei a pesquisar fornecedores. Eu já tinha o CNPJ, mas se você não tem, não se preocupe. A gente vai conversar sobre isso em outros vídeos. E comecei a pesquisar alguns fornecedores e eu tinha uma economia também guardada. Eu tinha uma moto e eu vendi quando engravidei, porque não tinha mais como andar. E guardei esse dinheiro e aí eu falei, eu tenho uma economia, quem sabe, vou fazer um teste, vou fazer e eu quero. E a gente pensou, eu falei, como eu tinha dito, eu queria algo que eu pudesse conciliar com a minha filha. Eu queria trabalhar, eu queria ter minha renda, queria ter minha renda, mas eu queria também acompanhar o crescimento da Alice, estar próxima ali, para quando ela precisasse de mim, eu estar ali. Ter a flexibilidade de horários também, né? De estar, do que ela precisasse, eu estar ali. Que também queria continuar levando ela na natação, acompanhando todo o desenvolvimento dela. E aí eu falei assim, então vamos tentar, quem sabe, montar uma loja infantil em casa, né? E aí eu consigo conciliar as duas coisas. Inicialmente a gente pensou em fazer em 4 horas, né? Eu iria trabalhar e dar 1 às 5, para que na parte da manhã eu pudesse me dedicar a ela e aos outros setores da minha vida. E assim a gente fez, e eu não tinha nem aonde colocar as roupas. Aí acho que meu sogro ofereceu uma arara, mas a arara tava velha, a gente teve que... Ele pintou pra mim, lixou, deixou ela toda novinha. A gente colocou ela no meio da sala mesmo. Peguei meu computador, coloquei no meio da sala também. Falei, fiz as compras. E se você também não tem essa economia igual eu tinha, não se preocupe também. A gente tem... a gente vai falar sobre isso em outros vídeos também. Inicialmente também, que eu esqueci de contar pra vocês, antes de fazer a primeira compra, eu fiz um teste, onde eu peguei algumas roupinhas da Alice, que eu estava guardando todas as roupas dela, para caso eu tivesse outro filho, né, eu pudesse aproveitar. E aí eu falei, eu vou fazer um teste. Peguei essas roupas, né, que dela, comecei a fotografar.
e colocar nas redes sociais, já tinha redes sociais, e divulgar para as pessoas, para as mães que eu sabia que tinham filhos na mesma faixa etária, ou um pouco antes, né? Ou que estavam montando enxoval, que aí tinha muita coisa de enxoval. E comecei a divulgar brinquedinhos que ela já não brincava mais, alguns móveis que a gente já não usava, algumas coisas que eu comprei e não usei, né? Porque mãe de primeira viagem, o que a gente mais faz é comprar um monte de coisas, né? Ainda mais quando é o primeiro filho. Às vezes nem usa tudo, né? Comecei a testar, postar nas redes sociais, divulgar para essas pessoas e ver o que ia acontecer. E bom, vendi tudo muito, muito rápido. E meu esposo ficou observando aquilo. E eu falei, olha, já é um teste, né? Então aí fiz as compras. Meu sogro conseguiu pra mim essa arara, colocamos lá, colocamos o computador no meio da sala. Fui em busca de um sistema, conforme eu já tinha utilizado na moda feminina, né, adulto. Já montei, fiz as compras e chegaram as peças. A gente foi, precificou, né? Comecei a precificar, colocar no sistema. Peguei as pessoas mais próximas que eu tinha ali, que também eram mães. Comecei a divulgar em rede social. Meu marido também fez a marca para mim, ele já trabalhava nessa área, fez a marca, me ajudou a pensar em estratégias e em formas, né? E aí comecei a vender. E o que aconteceu foi que 30 dias depois eu já tinha recebido todo o valor do investimento de volta. E aí a gente começou a pensar, não, realmente está funcionando. E aí e assim foi, a gente continuou, foi comprando roupas, fazendo as compras, conhecendo outros fornecedores e estudando e divulgando. Dali eu já desmanchei uma sala que eu tinha na lateral assim, já desmontei ela, já passei ela para essa salinha, passei a sala para outro lugar e fui montando, e foi crescendo, e fui aumentando a quantidade de estoque, e fui aprendendo novas técnicas, né? Colocando em prática o meu conhecimento de marketing. Meu esposo também foi colocando a experiência dele também pra gente testar. E foi um sucesso, eu consegui, né, colocar em prática todo o conhecimento, consegui adquirir a renda e consegui acompanhar o crescimento da minha filha até hoje. Hoje ela já tá com 5 anos. E fomos com a loja até 3 anos e meio. E quando fez mais ou menos 3 anos que eu tava com a loja, a gente começou a perceber que outras pessoas começaram a seguir algumas coisas, algumas técnicas que a gente fazia. A gente começou a inspirar outros casais, outras mães a fazerem também a mesma coisa. E aí algumas pessoas sentiram também, né, viam que também queriam ter uma renda, mas também queriam ver o filho crescer e viu isso como oportunidade, viu que com a gente tinha dado certo e começou também a criar seu próprio negócio inspirado nas nossas estratégias. E algumas pessoas começaram também a ligar, clientes também começaram, outras mães também, clientes começaram a perguntar, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Você pode me ensinar isso? Pode me ensinar aquilo? Onde são seus fornecedores? Alguns concorrentes também começaram a nos procurar, querendo também fazer uma troca, né? Um network de troca de conhecimentos. Então aí a gente começou a perceber que a gente também estava sendo referência para outras pessoas, até mesmo para os nossos próprios concorrentes. E nisso começou, como eu sempre disse para vocês no vídeo, começou a crescer outro brilho nos meus olhos, tanto do meu quanto do meu esposo. Eu falei, por que não ensinar para outras mães e poder proporcionar para elas o que a gente teve, que é poder ter sua renda e também viver com seus filhos e acompanhar o crescimento dos seus filhos estando em casa. Se com a gente deu certo e já tem pessoas se espelhando
na gente, se inspirando na gente, por que não passar isso para mais pessoas? E aí começamos a estudar como que a gente planejar, né? Como que nós íamos trazer isso para vocês. E agora, em 2020, nós conseguimos trazer isso, começamos agora a formatar essa ideia e trouxemos aí o Mãe que Vende. Então, o Mãe que Vende, a proposta dele é essa, voltada para nossa história, inspirar você, mãe, que quer ter aí a sua renda, mas que também quer ver seus filhos crescerem, que quer empreender em casa, vendo aí seus filhos crescerem, estando por perto, tendo flexibilidade de horários, estando sempre disponível quando eles precisam. Você escolhe, né, o seu tempo de trabalho. Então foi assim que surgiu. Depois eu peço para vocês, você mãe, que continue acompanhando aqui. Esse é só um pouco da nossa história. Aqui nós vamos divulgar todo o nosso conhecimento, desde começar do zero, por onde começar. Vou mostrar para vocês tudo que a gente fez, que deu certo, que vale a pena. Sempre trazer tendências, porque a gente estuda muito, tanto eu quanto o Rodrigo. Estamos sempre em busca de novos conhecimentos. Então a gente está sempre atualizado para trazer para trazer conteúdos para vocês atualizados. Então, assim, o que eu peço para vocês é que acompanhem aqui todos os nossos, não só aqui, ou seja no Instagram, seja no Facebook, ou seja no nosso canal no Telegram. Aqui no link aqui em cima você encontra todos os nossos canais. Então eu peço para você, se você também se identificou com a nossa história e se você também quer ter sua renda trabalhando em casa, acompanhe os nossos próximos vídeos, onde eu vou contar toda a nossa estratégia desde o começo até e trazer sempre, como eu disse para vocês, sempre tendências atualizadas, notícias atualizadas, informações para vocês também conseguirem realizar o sonho de vocês também de ter a renda trabalhando em casa. Então, eu espero vocês no próximo vídeo e vai acompanhando aí nosso canal, aproveita para se inscrever nos nossos canais, clica aí para também ter notificações tanto no Instagram quanto no Facebook ou no YouTube. E lá também no nosso canal do Telegram nós vamos colocar todos os dias vídeos com bastante novidades aí para vocês, com bastante conteúdo para vocês também conseguirem chegar e realizarem o sonho de vocês também, assim como a gente. Então, eu espero vocês aí no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco da nossa história, tenham se identificado. E se você se identificou, continue aí seguindo a gente. E até a próxima!